Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MCP Podcast. Hoje, sozinho aqui, sem o Felipe do meu lado, que parece que tá faltando alguém aqui para apertar a mão. E é um podcast onde nós falamos para você, médico especialista, dicas, aprendizados, porradas que a gente levou ao longo da vida e convidamos aqui médicos ou outros profissionais para compartilharem a sua trajetória, a sua experiência, para ajudar você a não cometer os erros que nós cometemos e conseguir crescer no seu consultório. Hoje eu não estou com o Felipe, mas estou com uma pessoa que gosto muito aqui na minha frente. E uma pessoa que eu amo de coração e que já esteve aqui e que foi o episódio mais assistido do MCP Podcast até hoje. Olha, os condutores foram muito bons. Priscila Benfica, nossa mentora, meu braço direito dentro do MCP. Pri, bem-vinda. Obrigada por essa baita apresentação. Olha a responsabilidade, né? E enquanto você vai falando, eu fui lembrando que a primeira vez que eu estive aqui foi para falar sobre mulher na medicina. Depois a gente veio falar de captação. E agora a gente fala num outro momento, né? Compartilhar e talvez trazer para as mulheres outra perspectiva do nosso consultório. Olha, dando spoiler. Nossa, a gente ainda não falou do nosso tema. Ainda não falei o tema, verdade. Mas é isso. Nosso primeiro episódio a gente falou muito de posicionamento, né? Posicionamento, rede social e captação. É um tema quente. Você, obviamente, com uma referência de captação em rede social, tem um perfil que é engraçado, né? Porque o pessoal, em rede social, a gente subestima muito números, né? A gente acha que 100 mil é pouco, 50 mil seguidores, 100 mil seguidores, sendo que, cara, é um número muito expressivo, especialmente quando a gente constrói esse crescimento gradual, o que é muito melhor. Uhum. Não, com certeza. E é interessante que eu estava conversando num outro episódio, não sei se ele vai ser lançado antes ou depois do seu, por isso não vou dar spoiler de quem eu conversei, mas é sobre essa questão de velocidade de crescimento da rede social. Não é o tema de hoje, mas é só para a gente entrar, que é interessante que hoje a galera que usa Instagram como fonte de captação de clientes, né, não só médico, então clientes em geral, não gosta de viralizar, né? Prefere crescer devagar porque você cresce mais nichado, né? A viralização pode ser um tiro no pé. Eu percebo isso muito claramente, assim, quando você tem um conteúdo que alcança muita gente, é que assim, o que a gente tem que pensar, né? Antigamente, eram poucos produtores de conteúdo, então a pessoa tinha paciência de, caiu aqui pra mim, fiquei, vou ver um tempo pra eu avaliar se eu gosto ou não. Hoje, como é uma entrega massiva de conteúdo, a gente mesmo, né? Você viu ali, às vezes você clicou num conteúdo porque você gostou de um story ou de algum patrocinado que você viu ou de algum conteúdo que caiu pra você. Você começa a seguir a pessoa, passa 2, 3 dias, você já não lembra mais por que você chegou ali. Só que a gente tem ainda um certo, talvez, agora eu vou falar de mim, né? Um certo critério pra comentar, pra falar alguma coisa, pra ver e tal. Eu realmente não sou uma pessoa que engajo muito nos conteúdos das outras pessoas. Isso é até um defeito meu. Mas as pessoas que têm esse ímpeto do engajamento, o que acontece? Ela viralizou, aí vai cair um monte de gente que nunca viu essa pessoa na vida. Essa galera ou vai comentar coisas que não tem nada a ver com o nicho dela e sujar a base dela, e ou às vezes nem é público potencial, né? Exato. Isso que é o pior. Porque se não for um público potencial, aquela pessoa que vai ficar ali também não vai engajar com o conteúdo da pessoa. E hoje a gente sabe que são os envios, né, os compartilhamentos e os salvamentos que são métricas mais importantes de engajamento do que só curtir, do que só comentar, né? E aí, o que acontece? Se o Instagram percebe que antes você tinha 10 pessoas e você tinha 3 comentando seu conteúdo, agora você entrega para 10 mil e continuam só 3 comentando, a sua potencial alcance diminui. Então, viralizar hoje, chegar num monte de gente curiosa ou que não concorda com o que você fala ou que vai, às vezes, até atrapalhar a sua entrega de conteúdo, realmente não é mais o nosso grande mote, né? Até porque eu acho também que teve aquela questão de compra de seguidores. Então, hoje, um número N muito alto, que não corresponde a uma interação muito grande ali nas fotos, nos conteúdos, realmente não convence mais. Inclusive tem, e não é o tema, mas eu vou só um parênteses, tem uma produtora de conteúdo que eu sigo, que ela fala que quando ela faz algum conteúdo que ele começa a viralizar demais, ela arquiva. É mesmo. Ela não deixa viralizar porque ela tem medo de que isso polua a base, então ela deixa ter um crescimento e ela usa uma métrica ali de tantas vezes o número total de seguidores dela, porque ela tem um conteúdo nichado. Né? Diferente, obviamente, de quem quer crescer para fama de fato, né? De quem quer parceria, exato. Né? Influência. Mas o tema de hoje é um tema muito mais divertido do que rede social. Bom, eu
vou ter que dar a notícia, né? Então, assim, Ai, meu Deus. pessoal, a Pri, nossa querida mentora, enquanto gravamos esse episódio, Oficialmente. oficialmente está esperando É uma prisinha ou é Um prisinho. um prisinho? Angelinho, talvez. Então, Pri, Menininho. parabéns pela sua gestação. Já te dei várias vezes essas felicitações, mas parabéns. Foi uma gestação aguardada, esperada, né? E Planejadíssima. eu queria entender, o momento é muito bacana, muito bonito, mas é um momento de muita modificação na vida da pessoa. É um momento Sim. que assusta muito. Quando a gente está falando de primeira gestação ainda, é algo que assusta muito mais. E o consultório não pede permissão, né? A empresa não está nem aí para a gente, né? Para a nossa vida pessoal. Então, como que a gente consegue fazer para minimizar ou não ter prejuízo no consultório, ou minimizar qualquer prejuízo potencial no consultório, numa fase tão importante, tão pessoal, e conseguir depois voltar e manter um consultório com força, com captação e com isso tudo. Porque a gente tem muita aluna que vem para a MCP pós-gestação ou que engravida durante a MCP, a gente tem algumas estratégias, e eu sei que muitas delas acabam caindo com você ali nas mentorias. Sim. E o que você começou a fazer? Como que você começou a se preparar para isso? Se você começou ou não? Tá. E como que você está construindo isso para o seu consultório? Porque a empresa não está nem aí para a gente, mas é a nossa própria empresa, né? Sim. Como é que você fez essa preparação ou está fazendo? Nossa, essa pergunta tem muitas camadas. Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria muito de deixar claro é que não existe uma fórmula mágica que vai funcionar para todo mundo. E eu consumi muito conteúdo de outras médicas, de outras empresárias, de outros nichos para entender como é que as pessoas meio que se anteviam. Fato é que esse ano, que eu decidi, planejei engravidar, mês a mês eu tenho batido recorde de consultas e faturamento. Então, a primeira coisa é... Parabéns. Pois é. E a primeira coisa que me deu foi tipo, meu Deus, por que eu escolhi engravidar agora? Porque a gente vai buscando métricas, né? Como você estava falando ali antes. Onde você quer chegar? E eu já tinha muita clareza de alguns pontos que eu queria chegar, mas aí veio uma coisa muito maravilhosa na minha vida, que é a idade e a nossa limitação enquanto mulheres. Assim, eu acho que hoje, graças a Deus e à ciência, a gente pode engravidar a qualquer momento, mas a gente sabe dos riscos, né? E... Estou só fazendo um parêntese aqui para chegar na resposta, mas eu terminei a minha residência com 34 anos, né? Então, eu estou com 38 agora, foram 4 anos que eu realmente vivi da medicina, e essa semana eu estava conversando com uma paciente que estava nesse planejamento de vida de um outro nicho, e ela falando, mas eu queria tanto viajar mais, eu queria ter mais coisas, eu queria que a minha empresa girasse mais. Eu falo, eu também, e a gente sempre vai querer. Então, Sim. Além de não ter a fórmula mágica para todas as respostas, até porque cada maternidade é única, a gente também não pode achar que existe o melhor momento. Porque talvez se eu quisesse pensar nisso, eu também me casei há 2, 3 anos, queria ter muito mais tempo para organizar isso, então eu vou falar talvez de um viés de alguém que teve grandes projetos de vida, ainda tem o grande projeto consultório, mas esse projeto, por mais planejado que tenha sido, e aí eu vou abrir algumas coisas que eu fiz mesmo, chegou num ponto que era assim, ou é agora ou é agora. Porque eu falei isso pro meu marido, eu falei, olha, a gente... Primeiro que nenhum dos dois queria ter filho. Quando a gente se juntou e se conheceu, a gente resolveu o que a gente queria. Legal. E aí, do nada, já viraram 2. E aí eu falei, olha, para ter a perspectiva de 1, tem que ser esse ano. Porque eu defini que eu não gostaria de ter um segundo filho com mais de 43. Ponto. E aí, quando eu decidi isso no ano passado, que a gente começou a conversar sobre sermos pais e tudo, eu já estava há um tempo em Indaiatuba, já estava vendo o movimento do meu consultório lá, o movimento do online e, lógico, né, colocando mais energia lá. Aqui em São Paulo a coisa foi diminuindo um pouco, mas eu ainda estava muito insegura. Porque eu tinha uma perspectiva de pacientes... Eu lembro bem. Pois a gente conversou nessa época. Exatamente. E, inclusive, o início desse ano, né, a nossa conversa foi como abrir o meu grande projeto em Indaiatuba, que eu também não vou dar spoiler, porque agora vai ter que ficar um pouquinho mais atrasado. E eu tava com os 2 pés na porta, assim, olha, não vou focar na gestação, porque vai que eu não engravido. Porque, afinal de contas, aos 37 para 38, pode ser que demore. Então, eu não vou fechar o meu grande projeto, porque pode demorar para acontecer.
E você quis, então, você não quis ir direto para FIV, para um planejamento restrito e vou direto para fertilização e para ter uma data certa? Não, primeiro eu conversei, né, passei em consulta e fiz alguns exames. A minha obstetra de início falou, olha, a gente vai te dar no máximo... que é maravilhosa, por sinal, né? É. Nossa queridíssima amiga. Sim, e aí, depois disso, ela falou, olha, a gente tem 6 meses. Só que aí no primeiro mês eu engravidei. E aí, nisso, todo esse planejamento que a gente estava ali pensando sobre como expandir os negócios, deu uma freada justamente porque eu entendo e eu acho que a gente dá conta de fazer tudo. Era um tô querendo pra de repente, meu Deus, eu sabia que ia ser tão rápido. Exatamente, né? Nossa, agora foi, agora já era, agora já é, né? Então, eu acho que a mulher médica, não é à toa que os nossos maiores índices de depressão, de burnout, de sobrecarga mental, é muito maior entre mulheres e homens. E eu acredito muito que a gente vai abraçando grandes projetos e só colocando mais, porque a gente de fato dá conta quando a gente quer. Mas eu não queria dar conta de qualquer jeito, sabe assim? Tipo, eu não quero me sentir mais sobrecarregada porque eu tive uma escolha agora, que é ser mãe, e eu teria uma outra escolha que era abrir e expandir o negócio. Então, a primeira dica, talvez a primeira orientação, seja isso, tenha clareza do que você realmente quer. Porque nesse percurso, uma coisa para mim que ficou muito clara, que talvez eu não teria aos 23, aos 25, aos 30, é que a única pessoa nesse mundo que vai depender 100% de mim é o meu filho. Então, a empresa eu vou conseguir pôr um assistente, o projeto de expansão eu consigo adiar, enfim, outras coisas elas vão acontecendo. Mas eu queria muito estar presente quando meu filho nascesse. E eu queria muito ter a escolha de falar, eu quero voltar com 1 mês, porque eu estou surtando aqui dentro, ou eu quero voltar com 4. E aí, junto com esse planejamento de vamos ver em que tempo isso acontece, aí já aconteceu no primeiro mês, mas antes disso, começou em 2025, eu conversei com meu marido, a gente falou que ia engravidar em 2025, conversei com o meu setor financeiro lá do meu consultório, eu tenho uma pessoa que me ajuda nessa parte de tributário e tudo mais, que para mim o meu calcanhar de Aquiles, então para mim foi necessário delegar, porque foi quando eu entendi que a minha empresa virou uma empresa. Até então, assim, eu tinha um contador que fez uma bagunça em tudo que eu tinha. E aí, felizmente, eu encontrei uma pessoa que conseguiu organizar todas as minhas contas, os meus impostos, que tinham coisa atrasada, sabe assim, um escarcéu. E aí, quando eu comentei com ela que eu queria engravidar, eu falei para ela exatamente isso. Eu falei, olha, Fê, eu quero ter uma previsão de 6 meses da minha empresa no positivo, porque eu quero muito voltar a trabalhar, não me vejo, né? Afinal de contas, eu passei a minha vida construindo a minha profissão. Entrei na medicina muito depois, né? Depois da enfermagem, e isso teve um custo muito alto para mim. Então, eu quero continuar amando a minha profissão e ela não sendo um problema na criação do meu filho, porque eu não me programei. Então, eu também não quero fazer baixas na minha empresa, porque eu sei que famílias, dependem da conexão que elas têm com a gente. Então, a secretária, o pessoal do marketing, a minha assistente, eu não queria penalizar as contas na medida que eu precisasse demitir pessoas porque eu não estaria atendendo. Inclusive, uma das conversas com a minha secretária, ela estava em pânico, tipo assim, Pri, mas e aí, vai fechar? Você vai mandar embora? Eu falei, mas por quê? Não, porque a maioria das pessoas não se programam, aí não vai atender, manda todo mundo embora e vê depois. E eu fiquei pensando assim, é sério isso? Pois é sério isso. E aí, tudo bem, né? Sem julgamentos, mas eu não queria. Então, aí a gente conversou sobre isso. A primeira coisa que ela me falou foi, então a gente precisa começar a organizar o seu INSS. Que eu não sei se as meninas sabem, então já fica a segunda orientação, talvez a terceira, que é a gente, como autônoma, tem como conseguir a licença maternidade com um teto máximo muito legal, desde que a gente contribua com o INSS e tem algumas questões tributárias. Então, se o seu contador ainda não te orientou sobre isso, corra atrás dele para que ele faça esse papel. Mas que legal, tá aí algo que eu não sabia. Pois é. E aí, o que acontece? Só que você tem que ter um tempo de contribuição. E ela falou, Pri, para você conseguir esse teto, que aí você vai ter esse salário, pelo menos pelos 4 meses do pós-parto, a gente vai precisar que você engravide no mínimo lá para setembro, outubro. Então, 2025 foi até, entre aspas, boa essa orientação, porque aí eu consegui já pensar, tá, ok, então o que eu preciso fazer? Quais são os gargalos que eu tenho hoje para chegar em outubro? Se eu engravidar em novembro, como aconteceu, eu tenho uma perspectiva para 2026. Então, aí a gente mudou essa forma de recolhimento, comecei a contribuir com o INSS, as coisas foram se organizando da parte financeira da empresa, a gente começou a ter previsibilidade de recursos, porque antes também eu tinha, mas eu pensava assim, 3, 4 meses está ok.
Mas eu comecei a pensar, eu tenho que ter 6 para 7 mais lá na frente, considerando que, né, o cenário pode variar. Então, nesse ano de 2025, eu peguei o meu pior mês, eu peguei o meu melhor mês, a gente fez a média e falou assim, olha, no pior do cenário, se você tiver um 2026, até você tirar a licença, que vai ser em junho, todo no seu pior mês, a gente tem ainda como bancar as suas contas. Então, essa quarta orientação do tipo, conheça seus números. Uhum. Porque eu sei que é muito chato, eu lutei com muitas planilhas de Excel, não é difícil, mas a questão é que a gente não tem tempo. Uhum. E toda vez que a gente Total. vai mexer em planilha, a gente vai mexer em planilha no horário que seria o nosso quê? Descanso. E aí a gente fica com mais ódio ainda, né? Porque você queria estar fazendo qualquer coisa, menos estar mexendo com números. Então, no MCP a gente consegue fornecer uma planilha, né, na mentoria que facilita muito isso. Então, foi aí, inclusive, que eu identifiquei as minhas falhas. Porque eu falei, essa planilha já me deu muitos números. Já está excelente, isso aqui eu já consigo me virar. Mas como a partir daqui eu vou fazer essas projeções, eu preciso de alguém que entenda mais de números do que eu e que vai ter um tempo para parar, olhar tudo e falar, beleza, é isso aqui. A planilha ajuda muito, mas ela é autolimitada, né? Então, Sim. especialmente, e aqui sem trazer números, mas já trazendo, né? A gente está falando de uma mentora que tem um faturamento sólido, que fatura seus 6 dígitos e que tem uma estrutura de tempo, né, um consultório estruturado, plano de acompanhamento organizado, tem equipe. Então, obviamente, a planilha, ela já passou, né? Chega uma hora... Porque esse é um ponto que a gente... E aí, independentemente de momento de gestação, não... Que às vezes a gente quer fazer tudo, né? Tem muita gente que tem essa característica de quero aprender, quero fazer. Eu acho importantíssimo a gente aprender como funciona, até para poder terceirizar e cobrar, né? Então, se eu sei como funciona, eu consigo cobrar e eu consigo ler o resultado que está me entregando. Sim. E eu falo muito disso lá na parte de marketing, né? Lá na parte de captação de gestão, que cara... Porque às vezes a gente tem alguns criativos de propaganda nossa e parece que a gente odeia a agência de marketing. Muito pelo contrário. A gente odeia promessas falsas de entregas prontas que não acontecem. Só que muitas vezes o erro também é nosso, né? Porque a gente se encanta numa promessa fantasiosa e não consegue nem ler que aquele resultado não está acontecendo. Hoje, se eu contrato uma empresa que me faz uma promessa e não consegue me entregar, no final do primeiro mês eu já consigo perceber. Exato. Né? Então a gente já consegue... E aí é muito mais difícil você enganar alguém que sabe o que está querendo, o que quer. E com números é a mesma coisa, né? E como que você sabe que a BPO que você tem hoje é muito boa? Porque você conhece um básico de números, sabe ler aqueles resultados e sabe que a entrega é boa. Exatamente. Porque eu preciso saber um mínimo para reconhecer a qualidade do que eu estou recebendo, né? Exatamente. A gente, tendo conhecimento, a gente erra rápido. Esse que é o ponto, né? De você ver conserta rápido. E conserta rápido. Então, não tem noção nenhuma, você vai cair em qualquer coisa que te contarem, assim como eu já caí lá no começo, né? Porque o marketing é maravilhoso nesse sentido, né? Mas também não se sustenta, então concordo 100%. Tanto que essa decisão de ter o BPO, ela levou um tempo, porque era exatamente isso. Eu precisava ter noção do quão falho estava para eu entender que aquilo era um ponto fraco da minha empresa, que eu não podia deixar enquanto eu me afastasse. Então, lá em meio de 2024, eu já comecei com ela e aí, enfim, aí a gente resolveu essa parte. Tivemos um trabalho de previsão de recursos, então acho que isso também é uma coisa muito importante. Você ter a sua reserva de emergência, né, que isso aí é inegociável, e a reserva da empresa, né, não é a nossa. Não só o CPF, mas o CNPJ ter ali um capital de giro. Ou seja, né? são 2 reservas, né? Exato. E não ter a sedução do faturamento da empresa ser o nosso faturamento, né? Porque é lindo quando você vê aquele número lá maravilhoso, aí você vai tirando, né, todas as suas contas. Se tá na conta, é lucro. Né? E aí, quando você vai ver para sua receita líquida, você fala assim, meu Deus do céu, eu tô pagando para trabalhar. Bom, mas enfim, e aí organizar essa parte financeira eu acho que é extremamente importante. Não só para depois, mas também... Não só para depois da sua decisão de retomar, mas também para você não voltar do completo nada, que é o que você falou, né? Como manter o consultório nesse período? E aí, além disso, dessa mudança da gestão financeira, hoje eu tenho uma assistente comigo, a Isa. Ela também é médica do esporte, formou inclusive na Unifesp. E foi uma decisão para mim muito difícil.
muito difícil no sentido de a galinha com os pintinhos, né? Assim, ai, meus pacientes, o meu cuidado, o jeito, a fala. E quando a gente começa a ter contato com outras pessoas, a gente consegue ver que, assim, calma, tem gente tão boa quanto ou muito melhor do que você em outras áreas. Sim. Mas é porque eu acho que no nosso consultório particular é tão caro, não no sentido de custo, né? Mas, assim, os pacientes, eles são tão... A gente cuida com tanta atenção, de forma tão individual, que o meu maior receio era colocar uma pessoa e não só o meu nome, mas o resultado desse paciente ficar comprometido. É porque o MCP, no MCP eu acho que o que a gente mais aprende é que resultado não depende só de qualidade técnica, né? Exato. Então, a gente vê que comungar dessas duas características, que é qualidade técnica, que é minoria, infelizmente hoje na medicina é minoria, mas que tem muita gente muito boa, mas tem muita gente muito boa que, por ser muito boa na parte técnica, faz questão de negligenciar o restante da experiência. E a adesão do paciente, o resultado do paciente, não tem relação só com a sua qualidade técnica. Nossa, de jeito nenhum. Porque o que a gente mais vê, né? E eu já escutei de paciente falando exatamente isso. Nossa, eu fui num médico que ele era tão bom, ele me falou tanta coisa, ele orientou tanta coisa que eu não entendi, que eu fiquei com vergonha de voltar porque eu não sabia o que fazer. Então, se a gente se preocupa muito com a técnica, a gente deixa de entregar o que o paciente precisa. Né? Eu dei esse exemplo hoje, até eu estava na massagem conversando isso com a moça que está me ajudando com as dores lombares. Que a gente tem que resolver o problema do paciente, não é o nosso. Né? O meu paciente para um problema diabético, às vezes, é o pé diabético, é hemodiálise. Para ele, o problema dele é não furar o dedo 6 vezes no dia. E aí, por isso que esse approach de como conduzir, né? E hoje eu também fiz uma reunião com a Isa antes de vir para cá, e a nossa grande meta agora, até o momento da minha licença, é a gente justamente alinhar a jornada. Porque se a gente, hoje ela trabalha dentro desse método que eu fui desenvolvendo do programa de acompanhamento, então a gente já alinhou essas diretrizes do tipo, como que é a nossa régua de contatos, dei tempo, né? Eu contratei a Isa, foi em fevereiro ou março. Dei tempo dela ir ali acompanhando, da gente discutindo casos, dela ir entendendo o perfil dos meus pacientes, de entender como eu gosto de tratar as pessoas que estão comigo, dos limites de comunicação, que são muito importantes, que para uma pessoa que tem um pouco menos de experiência, às vezes ela vai achar, nossa, mas a gente não vai fazer isso pelo paciente. Eu falei, não, a gente não pode fazer isso. Porque aí está ferindo o nosso processo de trabalho. Então, assim, em WhatsApp, por exemplo, né? Sim. Então, ter essa segurança e, para mim, entender que ela vai conseguir estar ali, não como a minha assistente ou como uma pessoa que está fazendo o que eu faria, mas dentro da personalidade dela, seguindo um método que já acontecia e que dava resultado, eu ficar tranquila de que enquanto eu estou com meu filho, tem alguém cuidando tão bem quanto dos meus pacientes. Muito bom. Né? E esse modelo de assistência, já via muito, né? Na dermato, na endócrino, e eu acho que se a gente consegue também ter essa pessoa, e muitas vezes eu converso com mentorados e eles têm medo, tipo assim, mas eu vou ensinar tudo para ela e depois se ela for embora. Eu falo, deixa aí, né? O ponto é que bom, ela quer dizer que ela aprendeu tudo que tinha para aprender com você e outra pessoa virá. Existem, claro, né? Aí a gente tem que entrar numa seara que existem contratos de exclusividade, principalmente pensando em especialidades que têm, né, sigilo, que não pode ter livre concorrência, dependendo da cidade, se é muito pequena, realmente, né? A pessoa abrir uma clínica muito parecida ali do seu lado. A gente tem que levar coisas em conta, sim. Cláusulas de não concorrência numa contratação sensível dessas, sem dúvida, são importantes, né? Exatamente. E é fácil de fazer, né? Super, né? Só basta ter... Pô, mas... Se alguém falar, mas eu não tenho um jurídico, você pode contratar alguém pontualmente para fazer isso. Né? Alguém especialista em direito empresarial. Sim. E consegue fazer isso para a gente. É caro. É muito mais barato do que o prejuízo se o risco que a gente está correndo se concretizar. Exato. Então, eu acho que a gente tem que se assegurar, né? Porque, afinal de contas, também é um estágio remunerado, né? Assim, a não ser que você já pegue uma pessoa que já tem uma carreira muito avançada, que eu acho difícil entrar nesse nível de parceria, né? Mas eu acho que foi muito interessante porque foi muito ganha-ganha.
Ela tem um pouco menos de experiência do que eu. Eu compartilho com ela toda essa parte de gestão, de gerenciamento, de definição de jornada, de coisas que a faculdade de fato não ensina, né? Então ela tem um MCP gratuito. E uma mentora acompanhando ali, né, durante a semana, mentorias quase que diárias, mentorias né? diárias, exatamente. Então, e foi muito do que eu falei para ela. Eu falei, Isa, a coisa mais importante que eu acho que nesse momento é que eu quero que você traga, sim, as suas forças, as suas potências, mas eu não quero que o paciente chegue e fale assim, uai, mas não era assim. Né? Então, a gente ter um alinhamento com essa pessoa que vai te substituir quando você já tem um consultório rodando, eu acho importante porque, por mais que eu tenha um planejamento, e o meu primeiro planejamento foi, a minha licença maternidade vai durar 3 meses, a princípio, né? Assim, no meu ideal, né? No mundo controlador. Só que nesses meios, a partir do segundo para o terceiro mês, eu faço muita consulta online. Então, é possível já encaixar 1, 2 pacientes ao dia, né? E isso é importante que a gente saiba. Não dá para abrir uma agenda com 10 atendimentos, como era no começo. Então, esse gerenciamento e eu acho que essa gestão de expectativa, de que não dá para você voltar como se nada tivesse acontecido. E eu vejo muitas pacientes médicas vivendo esse conflito. E eu vejo muitas colegas médicas que sofrem hoje em retrospectiva. Uma me marcou muito em especial, que ela voltou a trabalhar com 7 dias. Nossa. 7 dias em plantão, 12 horas. Plantão. E operando, e plantão, e tudo. E aí, mas enfim, né? É isso, assim, para ela a maternidade fazia sentido se ela estivesse atendendo os pacientes dela. Sim. E aí, óbvio que aí você tem que abrir mão de outras coisas, né? De amamentar, de estar ali em algum horário, aí você vai ter que fazer um gerenciamento disso. Bom, mas enfim, aí a minha ideia é voltar em 3 meses no online já. Mas eu fiquei pensando, tá, e as pessoas que antes disso precisarem de algum recurso mais urgente, né? Sei lá, um corredor que fraturou, uma pessoa que teve uma mudança, sei lá, hormonal. Então, eu preciso ter alguém para que nesse meio tempo as pessoas não fiquem sem assistência e que confiem no que eu estou indicando, né? Então, essa assistente, ela entra no seguinte sentido, estou tranquila para estar aqui sendo mãe. Então, ter o planejamento financeiro, ter uma pessoa para guiar os seus pacientes. Eu vejo muito na dermato, por exemplo, né? Que a dermatologista, quando ela vai sair, às vezes ela faz um planejamento de pele, de ano, de noiva, e as médicas assistentes vão lá e fazem os procedimentos que ela já deixou pré-determinado. Então, existem modelos, né? Aqui eu acho que tem um ponto interessante que e ficou muito claro, que é a depender do seu tamanho e a depender do seu objetivo pessoal, a gente cruza os dois para elaborar a melhor estratégia, né? Então, pegando aqui um exemplo, né? Se estivermos falando de hoje, e a maioria, tanto dos nossos ouvintes quanto dos nossos alunos, até no nosso caso, mesmo quem tem... Hoje praticamente todos os mentores ainda estão no operacional, né? Estão atendendo, mesmo... Eu acho que tem que estar, né? Sim, e não só estamos, como eu acredito que seja unânime ali que somos a principal fonte de receita. Sim. Ou o principal motor financeiro da empresa, mesmo quem já tem outros médicos assistentes na clínica, mesmo quem já tem uma equipe mais ampla, ainda faz parte, e ao longo do tempo pode ser que isso vá reduzindo, quando a pessoa quer se dedicar mais para a família, mais para casa, mas sempre fica com um pezinho lá. Mas o ponto é, ok, então eu entendo que se eu tenho um tamanho já relevante, né, uma clínica que me dá receita, que eu consigo me planejar, que eu tenho uma reserva de emergência pessoal e da empresa mais consistentes, buscar alguém para compor a equipe é bom. E esse é um ponto interessante porque eu vejo muito medo, né, e é isso que você falou, muito medo da galera de trazer alguém e de roubar meus pacientes. Primeiro que não existe roubar paciente. A gente não é dono do paciente, né? Então, se a gente não é dono, ninguém está roubando. Sim. Mas, mais do que isso, a gente tem aquela falsa impressão de que para alguém ganhar, o outro tem que perder. E no consultório não é isso, porque eu fico pensando, e eu tenho hoje pessoas na clínica que a gente tem contrato de vesting. E por que eu tenho um contrato de vesting? Pô, eu vou abrir e vou... Pô, você vai abrir mão de um percentual da sua empresa. Então, se você tinha 100, agora você vai ter 90. Tudo bem, mas eu não tinha... Se eu olho em percentual, o teto é 100. Só que, cara, se você tem 100% dessa mesa ou 90% dessas 4 mesas, 90% é muito mais legal.
Exato. É muito mais interessante. Então, muitas das vezes você trazer alguém, a pessoa no início, né, ela vem e você testa, ela também te testa, ela também aprende. E se as coisas andam bem, depois você tem talvez um sócio potencial e que Exato. potencializa seu resultado e que acelera o nosso crescimento. Então a gente consegue construir algo muito maior. Não tem como hoje um médico especialista que quer ter um negócio de fato significativo, rentável, uma empresa de fato no ramo da prestação de serviço médico, sozinho. Ah, não, só eu, vai depender só de mim. Você precisa de outras pessoas. E você precisa de outras pessoas de outras áreas. Então, no começo, a gente a secretária. Cara, depois a gente precisa de um financeiro, depois a gente precisa de um marketing. No começo a gente terceiriza uma empresa, mas depois a gente traz um marketing em loco. A gente precisa também de outros profissionais de saúde em determinado momento. A não ser em situações muito específicas, onde é algo com uma receita muito alta, altamente especializado. Pô, sei lá, estou fazendo aqui um procedimento que só eu faço e que a incidência é muito baixa, então eu dou conta de toda a demanda do Estado. Beleza, tudo bem, talvez nessa situação específica possa ser só você o profissional. Mas tirando isso e indo para a maioria dos indivíduos, tem espaço para a gente trazer gente para crescer e todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Porque eu imagino o seguinte, se eu, lá atrás, quando eu saí do meu modelo, da minha residência, que eu fui montar meu consultório, se para Curitiba, que foi onde eu fui, já tivesse uma clínica estabelecida e que falasse, cara, vem aqui, vamos se conhecer, trabalha aqui comigo, eu já tenho captação funcionando, eu já tenho um fluxo, significativo e você vindo para me ajudar, participando, e eu vendo que você agrega ao sistema, você pode virar meu sócio no futuro. Na hora. Porque mesmo sendo minoritário, você consegue ser maior do que... Porque a questão é quanto tempo e qual é o custo desse tempo que eu estou tendo. O consultório tem 3 anos e alguma coisa para ter uma relevância. Se eu tivesse chegado no consultório já andando e conseguisse colaborar para potencializar aquele crescimento, teria sido muito maior. Que eu ganharia mais e talvez 30, 40, 50, 20%, sei lá, seria potencialmente maior do que eu construí e todo mundo ganha. Então, talvez a gestação obrigue a gente a ter esse raciocínio, né? Não precisa estar grávida para pensar nisso, mas a gravidez talvez te força, né? Vira uma urgência, né? Porque você sabe que você tem 9 meses e assim, se você achava que demorava, passa muito rápido. Eu acho muito bom isso que você falou que foi esse nome que você deu, né, do investing que tem das pessoas que estão lá, que para quem não sabe é isso, né, você não ter só gente para pagar salário, mas ter pessoas que podem crescer na empresa e se tornar seus sócios, né, é uma das visões, né, assim, não tem como. E quanto mais a gente tem conhecimento sobre a gestão, sobre o papel de CEO, de BPO, de como você gerencia a empresa, menos dá para você ser só operacional e só atender. Então, eu acho que é muito importante a presença do médico, que é o gestor da clínica, atendendo, porque eu acho que, no final das contas, a cultura, o cerne ali do negócio ainda está muito atrelado lógico, não falando de grandes, bigs negócios, né? Mas, assim, um consultório, uma clínica médica que funciona bem. Acaba que sempre tem um médico ali que é quem chama mesmo, né? Pelo menos de começo. Depois que o negócio já está robusto, talvez 5, 10 anos já não faça mais sentido. Sim. Mas eu acho que é muito importante a gente pensar que existe um teto. Até, inclusive, teto disso, de tempo, né? Assim, você não vai querer fazer 12 consultas todos os dias o resto da sua vida. Sim. Então, esse planejamento de médio prazo, ele se tornou de curto, lógico, né, por conta da gestação, mas já era um plano e que é claro que você tem que pensar alinhado dentro disso, né? Porque vão ter colegas também que vão falar, eu quero ficar só eu e minha secretária, porque quero atender meio período, não quero expandir, esse número de consultas para mim está ótimo, de repente tem uma condição familiar que a parceira consegue, né, gerenciar ali, e, enfim, são modelos que vão funcionar. Mas dentro do MCP, o que a gente mais vê são médicos que querem viver do seu consultório, né? Então, não faz sentido você parar 4, 6 meses e quando você voltar, a coisa ter parado junto com você. Essa pergunta que eu ia fazer agora. Porque aqui, beleza, então eu já entendi se eu tenho uma operação maior, se eu tenho um faturamento mais significativo, o que dá para fazer. Beleza. Mas eu estou pensando em quem está ouvindo a gente, que fala, cara, mas
tá, isso tá distante da minha realidade. Meu consultório, agora que eu tô sofrendo para faturar seus 30 mil reais no consultório, que vai me sobrar 30% disso e tá me dando muito trabalho. E sou só eu e a secretária, sou só eu, a secretária e mais um. Tá, como que eu trago para minha realidade menor? Então, já falamos de quem tem um tamanho um pouquinho mais pro médio aqui, mas agora eu vou falar para quem tem um tamanho um pouquinho menor. E por que eu quero fazer essa pergunta? Porque recebo no MCP algumas alunas que chegam num momento e é muito, algumas chegam muito, as últimas me marcaram muito, que foram duas numa situação muito parecida, quase que desesperadas no consultório, que a situação foi e duas foram antigas alunas que voltaram, né? Então a história se repetiu e foi assim: fiz MCP lá atrás, entrei quando eu estava saindo da residência, deu muito certo, apliquei as coisas, o negócio começou a andar, começou a engrenar. E assim, é engraçado porque quando você está passando por aquilo, e essa é bem claro, quando você está passando parece que o negócio não anda nunca. Mas depois a pessoa, no retorno, olhando para trás, fala: nossa, consegui crescer muito rápido, muito mais rápido que as minhas colegas. E elas fizeram uma coisa que, não vou dizer que foi um erro, mas que a expectativa era a seguinte: engravidei, eu vou parar tudo, vou dedicar o tempo aqui para gestação, puerpério, e depois eu volto e tá tudo bem, é só fazer de novo. Uma delas teve um primeiro resultado muito acelerado. Foi assim, e a gente vê por média, né, o que acontece, quanto tempo os consultórios demoram para cobrir custo operacional, para dar um retorno financeiro, que supera a média de retorno dos outros vínculos. Isso não é do dia para a noite, isso é uma construção. Essa aluna específica, na primeira vez, ela acertou a veia, assim, com 4 meses de abertura do consultório. O consultório já dava uma receita para ela maior do que ela conseguia ter com plantões. Um negócio fora da curva. Só que talvez esse tenha sido o grande problema dela. Porque pareceu fácil demais. Exato. Ela falou: não, beleza, já sei a fórmula do sucesso. Sim. Parou tudo para engravidar e falou: beleza, vou engravidar. Depois que meu filho tiver um tempo, eu volto a fazer, repito o que eu já fiz. Deu certo uma vez, vai dar certo de novo e estou muito bem. Resultado, na segunda vez, as coisas não andaram do mesmo jeito. Ela estava ali já há 1 ano patinando no consultório, ainda assim, mal conseguia cobrir os custos e já estava com um problema financeiro em casa, porque era quem mais tinha faturamento antigamente, daí de repente já não era mais. E ela fala: cara, não devia ter parado tudo. Então, o que quem não consegue manter a operação rodando exatamente igual pode fazer para não passar por esse mesmo problema que essa aluna passou, por exemplo? Essa pergunta é difícil, né? Porque se você pensar, poderia ter dado certo na segunda, né? Sim. Nada garante. E por isso que a escolha da maternidade, ela tem que estar muito alinhada e você tendo muita clareza. Porque quando você fala: vou parar tudo, é isso, você não sabe o que vem depois. Então, pode ser que dê tudo muito certo, mas pode ser que você tenha que recomeçar. E eu já passei por esse pensamento do tipo: vou parar tudo também, né? Tá dando certo, quando eu voltar, entro em contato com as pessoas voltam. Eu sei como é que faz. Eu sei como é que faz. Só que a gente tem que pensar que, assim, a gente tem hoje muito mais, não vou falar concorrência, né? Mas muito mais competitividade. Eu acho que as pessoas, além de terem mais opções em quem procurar, elas têm mais urgência. E o paciente do particular, ele tem uma peculiaridade que é justa, que é: eu quero resolver logo pago por essa consulta, né? Então, eu acho que se você não tem como ter ali, de repente, um backup, eu acho que fazer uma régua de contatos é um primeiro ponto, né? Não desconectar completamente desses pacientes. Nem que seja ali virtualmente, estabelecer com a sua secretária ou com uma estagiária que você pode contratar, enquanto você está de licença, essa pessoa mandar alguns contatos ali, dependendo da sua especialidade, principalmente nas clínicas, né? Endócrino, cardio. Se está tudo bem, a doutora está de licença, mas está precisando de alguma coisa. Nos planos de acompanhamento, então, nem se fala, né? Programas de acompanhamento, isso é fundamental. Mas eu acho que esses pontos de contato é uma coisa importante. Eu acho que a segunda coisa é: se você capta por mídia digital, eu acho que desaparecer também é um ponto diferente de dificuldade, porque automaticamente, se você não é visto, você não é lembrado.
E é mais difícil se você desaparece e seu engajamento vai para zero, você voltar do que você reconstruir do zero. Exato. Porque o Instagram mina o alcance baixo. Então, se Exato. você desaparece e depois tenta voltar, você condena um perfil e talvez seja mais fácil você crescer construindo um perfil do zero. Concordo plenamente. E aí, assim, é claro que hoje, quando eu trago da minha maternidade, eu sempre trago intencionalmente. Tipo, dificilmente eu vou lá postar uma coisa aleatória sobre gestação. Eu vou postar sobre exercício na gestação, como isso é importante. Eu vou postar sobre como eu tenho manejado dor, como, enfim, né, fazer com que faça sentido para quem continua ali me assistindo e não ficar parecendo, Claro. né? Conheço colegas que fazem muita parceria nessa fase, mas eu acho que, como o meu público é mais jovem, ou o contrário, já é mulheres na menopausa, não faria sentido eu começar a falar muito e quase virar uma influencer, né? Assim, Sim. a minha base ela é muito fiel e eu já consigo ler muito bem o meu público. Mas também é isso, eu não acho que dá para você desconectar completamente. Não Então, dá para você mudar o nicho, mas dá para agregar, né? exato. Porque aí a pessoa tá vendo que você tá passando por aquele processo. Ela, ó, que legal, a doutora tá ali, o neném já tá crescendo. Já ela já anunciou que ela vai voltar, então eu já começo a gerar desejo nessa pessoa. Vou voltar com uma agenda reduzida, a pessoa já fica mais assim, nossa, então eu já tenho que mandar a mensagem. Principalmente se for assim. Se não for desse jeito, eu acho também que você tem que se antecipar. Sei lá, as minhas indicações vêm de... Eu sou uma oncologista super específica, que quem me indica são outros colegas médicos. Eu já preciso entrar em contato com eles. Olha, saí de licença, mas já estou voltando. Caso precise reencaminhar os seus pacientes, eu já tenho uma agenda aberta. Essas parcerias que você tem que ir estreitando, porque as pessoas pensam marketing também, só mídia, anúncio. Marketing é igual ao Instagram, e não é, né? Exato. Então, da onde... Essa leitura, né? Da onde vinham os meus pacientes antes, para eu não esperar dar 6 meses que hoje eu vou abrir o meu consultório e esperar que todo mundo caia ali, porque não vai cair. Né? Eu acho que manter a sua captação ativa é importante. Fazer o acompanhamento desse paciente, né? Traçar pontos de contato na jornada. Claro que isso não vai valer, por exemplo, uma especialidade cirúrgica, né? Isso que o paciente às vezes já teve a alta. Eu acho que tem que levar muito em conta o contexto. Mas eu acho que seriam essas duas principais coisas, né? Você não se afastar totalmente, porque a gente, como todo profissional autônomo, infelizmente ou felizmente, eu falo que nunca vai existir um modelo perfeito. No consultório particular, que ainda dependa muito de você, essa escolha ela tem que ser ainda mais pensada, Sim. né? E tem um ponto que é, né? O mercado não tá nem aí para ninguém. Exato. Não tá nem aí pra gente. Então, poxa, mas é difícil porque eu tô grávida, é mais difícil. É mais difícil. Tudo bem, mas o mercado não tá nem aí. É igual poxa, mas eu, sei lá, sofri um acidente e tive que parar. E tudo, cara, o engajamento vai cair? Vai cair. E beleza, o mercado não tá nem aí. A gente precisa se preparar e se organizar para que isso aconteça da forma que eu mitigue esse prejuízo que eu vou ter. Eu lembro que eu construí um plano de ação para uma aluna grávida que estava numa situação semelhante. Tipo, poxa, tô grávida, o que eu vou fazer pro meu consultório? Então, o que a gente fez? E aqui tem um plano de ação legal. Cara, a gente mapeou. Beleza, quais são as principais fontes de captação? Então, ela tinha uma captação bem pulverizada. Tinha um pouquinho de Google Meu Negócio, Google funcionava mal, Google Meu Negócio funcionava melhor, Instagram funcionava. Tá? Essa aluna específica é endócrino. E aí ela tinha uma captação de Instagram recorrente. Eu falei, tá, primeiro ponto, não desaparecer. Eu sei que cansa, eu sei que tudo bem você diminuir a sua frequência, tudo bem você diminuir o volume, mas não desapareça. Então, o primeiro ponto foi, enquanto estou em fases mais iniciais, eu faço um volume maior de conteúdo, enquanto eu estou bem, para formar essa base, esse banco de dados de conteúdo que eu tenho. Segundo ponto, documenta a jornada. É legal, as pessoas gostam de saber. Cara, por mais que, eu não... Pô, mas meu público é mais... diabético, meu público é mais emagrecimento, vou falar de gestação, cara, fala, legal, você não precisa dar aula de gestação, porque a gente tem mania de querer dar aula de tudo. Cara, você pode só, cara... Só conta, né? Só contar, cara, putz, hoje o meu bebê mexeu, pô, foi uma experiência muito legal, esse sentimento, cara, compartilha coisas humanas, isso também engaja. Sim. Se você pega, poxa, tô falando aqui, meu público é paciente de diabetes tipo 2, então, tem muitas mulheres que já são mães e que quando você compartilhar,
Cara, senti meu bebê mexer pela primeira vez. Vai ter muita mulher ali que já tem 60 anos e que vai lembrar de quando ela estava grávida e traz uma nostalgia, traz um sentimento gostoso. Isso é bacana também, porque a gente que é médico pensa em conteúdo do Instagram é igual a conteúdo informativo, eu preciso ensinar alguma coisa. Não necessariamente, muito pelo contrário. Então, não desapareça. Um outro ponto foi que a gente estabeleceu, no caso dela, dava para fazer teleatendimento. Falei, tá, como é que você está planejando? Ah, não, durante a gestação eu quero atender até o pré-parto, porque está indo, obviamente diminuindo o volume, mas ela não quis parar de atender, porque eu quero parar de atender mais tempo depois que o bebê nascer. Eu falei, não, beleza. Mas depois que o bebê nascer, o que você acha da gente colocar 2 horários por semana para você atender? Depois que seu bebê tiver com 30 dias, você vai fazer teleatendimento de casa, um horário na segunda e um horário na quinta. Você vai ter dois horários só. Não, tranquilo, de boa. Então, assim foi planejado, assim foi cumprido. E, tá muito leve 2 horários. Vou colocar 5 horários por semana agora. Era uma aluna que tinha um fluxo considerável de pacientes. Ela atendia ali na média seus 100 pacientes por mês. E, reduziu muito, mas os pacientes entenderam, porque assim, todo mundo entende essa situação. Sim. Você coloca, você prioriza, e aí depois você começa voltando mais para o teleatendimento. Alguns pacientes se perdem. Alguns pacientes você direciona para um colega, o paciente acaba não voltando porque vincula com o colega, tá tudo bem, o paciente tem que se sentir assistido, você não zera. Eu acho que, o ensinamento que eu... Obviamente, para você é fácil, você é homem, você não engravida. Não, e eu não estou falando que é fácil, de forma alguma. Por isso até que eu falei, né? No mundo que a gente está planejando, dentro do nosso controle, sem o neném, contando que vai vir um neném perfeito, saudável, né? Que não vai ter grandes demandas. Mas eu acho que a gente precisa ter planos. Tem o plano A, que é esse, né? Tem o plano B, que se acontecer ABC, como que a gente vai lidar? Então, eu concordo muito com esse planejamento. Eu acho que ele tem que acontecer. Até porque a gente sabe que tem um custo, né, para você mover o seu consultório. Então, assim, eu queria muito falar assim, gente, não, fica tranquila, vai viver sua maternidade. Você pode fazer isso. Só que você tem que estar muito do seu lado nessa escolha para quando você voltar. Se for mais difícil, né, como aconteceu com essa ex-aluna que é a atual aluna, você entender que talvez você também vai ter que mover uma roda mais dificilmente e não surtar, né? Igual, pelo que você está falando, ela ficou meio desesperada que a coisa estava muito difícil. É aí pensar, o que eu fiz que não está dando certo aqui? Quais estão sendo as minhas dificuldades para que eu consiga movimentar de uma outra forma, né? Eu acho que não tem um ponto muito importante também você considerar isso. Olha, hoje eu já estou 100% no meu consultório particular. Eu quero voltar a ter outro vínculo se o meu consultório não voltar a me dar a minha renda do que eu tinha antes? Essa pergunta eu me fiz e foi inegociável. Boa. Nossa, eu não tinha... esse é um ponto interessante, porque eu sempre assumi que a pessoa queria o consultório a todo custo, né? E, na verdade, não necessariamente. Não. Porque se a pessoa tá tudo bem de ir para outro vínculo... Sim. E porque, engraçado, a gente fala aqui de consultório porque a gente acredita muito em consultório, mas a realidade ela é muito individualizada, né? Então, se a pessoa fala, não, eu quero parar e tá tudo bem eu fazer um plantãozinho depois e vou voltar no consultório lá na frente... Exato. Tá tudo certo. Né? Então, porque aí ela não vai ter esse desespero do tipo, estou sem renda... Não tenho consultório particular, mas eu não tolero fazer mais porta de pronto-socorro. Só que tem um problema, né? Porque o plantãozinho que no nosso tempo era extremamente fácil, hoje não é mais. Exato. Né? Assim, e as coisas mudaram muito rápido. Então, quem fazia o seu plantãozinho de boa 4 anos atrás que aparecia, já está muito diferente. Sim. Eu já não faço mais plantão, já tem... Acho que tem mais ou menos esse tempo também, porque até o fim da minha residência, pós-residência ali, eu ainda fiquei alguns meses fazendo plantão. Já era mais difícil. Eu lembro quando me formei, que já fazem uns bons anos aí, cara, plantão era... Meu Deus, assim... Não, eu lembro, quando eu mudei para São Paulo, Jonas, eu entrei num grupo de plantão, e aí eu falei, vou começar a trabalhar em São Paulo. Eu cheguei na terça, no sábado eu estava de plantão. E eu lembro que uma amiga que não era médica comentou, como assim que você falou que você vai começar a trabalhar sábado e você já está trabalhando sábado? Porque é impensável, né, numa outra profissão. Até você entrar, fazer um processo seletivo, aquela coisa toda. Hoje já não é assim. Em Indaiatuba ainda tem uma faculdade de medicina. Então, realmente tem esse gargalo. Não é tão simples
A não ser que você também, de novo, né, seja um especialista numa região que tenha ainda escassez. Não, mas mesmo assim, porque a gente acha que, porque isso acomete, obviamente, muito mais o generalista, e aí o especialista acha que está um pouco mais blindado disso, especialmente a galera que já saiu muito dessa rotina de plantão, que mantém ali só um plantãozinho uma vez na semana para manter um vínculo e tal, para ter algum grau de segurança, para não botar todos os ovos na mesma cesta. E aí você não vive essa realidade de pegar plantão, de passar plantão, e você está num hospital específico, um pouquinho mais fechado, parece que as coisas não mudam. Mas mudaram para muitos especialistas. Tirando os que têm habilidades muito pontuais, que têm algumas subespecialidades que ainda têm isso acontecendo, mas se eu pego especialidades não cirúrgicas, UTI, exigir residência intensiva para UTI é muito menos. Hoje em dia, os critérios vêm caindo, então aceita-se cada vez médicos menos experientes, e isso compromete tudo, porque se o especialista, às vezes o cirurgião que fazia um plantãozinho de UTI porque queria um plantão mais tranquilo para não operar, se a UTI piorou, ele vai pegar mais o plantão da cirurgia. Então, o cirurgião que não é diretamente acometido pelo aumento de profissionais em outras áreas, indiretamente ele é. Por quê? Quando eu fazia plantão, o que mais tinha era cirurgião que às vezes fazia um plantãozinho de PS, um plantãozinho de UTI, e o cara, eu faço meus plantões de cirurgia, mas hoje eu não quero operar, eu quero um plantão mais tranquilo. UTI acaba que é um plantão de variável, mas que você tem ali um período de descanso um pouco maior, e esses profissionais também são acometidos. Então, não ache que hoje você vai conseguir parar, engravidar e qualquer coisa eu pego um plantãozinho que vai aparecer, porque muitas vezes também não aparece, né? Não, com certeza. Porque eu acho que essa é isso, né? Essa pergunta, ela move muito essa necessidade de você manter algum nível de conexão com o seu consultório. Porque para mim hoje é inegociável. Então, assim, mesmo que tivesse ainda nesse tempo de plantões disponíveis, onde quer que seja, para mim, como médica do esporte, não faz mais sentido, né? Não vou falar que nunca vou fazer. Espero que não. Mas, se precisar, não é, por exemplo, porque eu parei a minha gestação... Preguiça a gente não tem, né? De jeito nenhum. Não é porque eu parei a minha gestação que eu estou disposta a voltar em qualquer vínculo só para ganhar dinheiro. Então, isso também é um outro ponto, de que mesmo se eu estivesse começando o meu consultório hoje, era o meu plano A, né? Fazer o consultório se sustentar nesse período. E mesmo essas pessoas que estão começando, né? Porque também eu pego muitas alunas que falam, eu quero migrar para o particular, justamente para eu ter flexibilidade. Poder atender mais online, poder ter flexibilidade nos horários. Eu atendi, inclusive, uma médica, acho que era de UTI, eu era anestesista, não sei. E que o desespero dela todos os meus vínculos são 12 horas. Como que eu vou fazer para criar uma criança, né? Então, por isso que eu preciso fazer meu consultório girar. Eu acho que essa sede que vem dessa urgência, né? Eu tenho esse timing, eu acho que é muito legal. E talvez seja isso que mova mesmo a gente falar. Porque hoje, assim, quando eu imagino um pós-parto ali, um puerpério e até o meu retorno ao trabalho ideal, seria esse contexto, assim, de poder fazer janelas de atendimento, de já ali do comecinho, uma coisa que entra é o estudo sobre como gerenciar o sono, sua rede de apoio, como gerenciar até a amamentação, né? Você ali fazer um pouco mais de coleta de leite para que, enquanto entre uma consulta e outra, se ele precisar de leite, vai ter a babá ou quem você quer que seja, o cuidador, para dar o seu leite materno para você não interromper. Então, assim, esse gerenciamento, ele é muito mais flexível quando você é dono do seu horário. Sim. Né? Então, pagar o preço de fazer o consultório girar e continuar pagando o preço de, poxa, eu queria muito ter férias de 6 meses. Mas, na minha realidade, eu tenho um ônus diante de tantos bônus que eu tenho. Eu vejo muitas empresárias falando isso, né? Eu acho que a gente já venceu aquela história de que você tem que dar conta de tudo. Eu acho que não. E eu acho que, nesse aspecto, a gente não pode deixar de falar que é muito importante também saber qual é a sua rede de apoio. Sim. Porque se você tem um parceiro, se você tem uma mãe, se você tem, assim, gente que vai te ajudar a ter esses blocos de horário para você voltar com 30 dias, maravilhoso, né? Porque você sabe que você vai estar segura do seu neném estar ali. Se você não tem, visitar as creches, saber o que tem ali na sua cidade. Não era o que eu queria, mas é o possível, né? Pelo menos um turno. Eu acho que esse gerenciamento também de como fazer a manutenção depois tem que vir de uma clareza do planejamento
desses 9 meses Sim. antes, né? Porque eu Sim. vejo muita colega também que faz isso. Assim, a gente tinha uma renda bacana, os 2 médicos ganhavam bem, mas gastavam, né, gastavam muito. Quando o neném nasceu, a cobrança é: você tem que voltar a trabalhar porque a gente precisa voltar a ter aquela renda. Então, mesmo ganhando bem, não quer dizer que você pode contar com aquela pessoa para segurar as pontas, né? E foi uma conversa que eu tive com meu marido, inclusive antes de engravidar. Eu falei para ele: olha, a minha vida inteira, o meu grande projeto foi ser médica. E eu, obviamente, eu me sinto muito insegura de como vai ser essa pausa. Graças a Deus, assim, eu tive vários pacientes muito queridos que falaram: vai mesmo, aqui, ó, esquece que eu existo, mas eu estou aqui esperando na primeira fila para quando você voltar. E isso não tem preço, né? Mas eu tive essa conversa com todas as letras. Tá, e se acontecer alguma coisa e eu não puder voltar com 4, com 6, ou se eu não quiser mais voltar, já que o filho é de nós dois, e muitas vezes a mãe pode optar por querer, sei lá, né, viver só a maternidade. Aí ele: não, tá bom. A gente vai, lógico, mudar o nosso padrão de vida, mas eu topo, sabe assim? Eu bato no peito. E eu acho que, às vezes, as mulheres, elas não... E eu já escutei isso de algumas alunas, né? A gente foi indo... Quando a gente assustou, o neném nasceu, e a gente meio que não tinha conversado sobre isso, e agora eu tô me sentindo pressionada para voltar, e aí agora tá ruim porque eu tô meio arrependida de ter tido filho. Não arrependida do filho em si, né? Sim, mas da de não... situação, né? E eu acho que esse é o ponto que a gente não pode... Essa armadilha a gente não pode cair. De ter que voltar porque a gente não pensou nas possibilidades. Então, eu sempre falo com as meninas, quando elas falam: eu tô querendo planejar, e por onde eu começo? Eu falo: a primeira coisa que você tem que saber é assim, ó, no melhor cenário possível, imagina você viver nesse cenário. E o pior cenário possível. O que para você é, assim, inadmissível? Sabe? O que não dá para você... O que você não tolera? Não só em relação a dinheiro, mas em relação à sua profissão, em relação ao seu gerenciamento familiar. Porque é muito difícil escutar um filho de médico falando que não quer ser médico ou médica porque os pais eram Porque não viu o médicos. pai. Porque não viu o pai. Sim. Porque aí o trabalho fica só no lugar de quê? De dar dinheiro. O trabalho Sim. é só produção de dinheiro. E a criança, ela não quer dinheiro, né? A criança quer você. E se você cresce falando isso pra ela: não, papai tem que trabalhar porque a gente tem que pagar as contas, porque isso, aquilo. Então, é uma coisa que eu venho já trabalhando até pra mim. Passa a ter um relacionamento ruim com o dinheiro, né? Exato. E quantos filhos ficam revoltados com os pais ou com a medicina, porque os pais, que naquela ânsia de dar tudo pra criança, deram tudo, menos a presença. Então, eu acho que é pensar sobre esses aspectos, porque, para mim, hoje, vai ser uma delícia voltar a trabalhar, porque eu vou me sentir útil sendo mãe e vou ser útil com meu filho. Mas por quê? Porque todo esse cenário, ele tá meio que sondado. Pode ser que mude tudo, assim como algumas coisas já mudaram ao longo da gestação, sim, mas você já parou para meio que se antecipar e alinhar as expectativas, né? Agora, de novo, né, para fechar essa pauta, dá para parar 100%? Eu acho que dá, mas você precisa saber que isso vão ter consequências depois e que você tem que estar do seu lado para, tipo assim, beleza, foi ótimo, fiquei lá os 6 meses, agora eu tenho que ver, né, voltar para o MCP para fazer as coisas acontecerem de novo. Tudo na vida são trade-offs, né? São trocas. Você tem que entender, porque o grande problema é quando a gente não mede adequadamente a troca que a gente está assumindo para aquilo, né? Então, o consultório é maravilhoso. Na minha opinião, é a melhor opção que a gente tem para ter todo médico, no fundo, é um pouquinho empreendedor, né? Então, a gente essa vontade de ter algo que dependa de mim e os ônus e também os bônus, e que são muito bacanas, mas entender que o que eu preciso, o que eu estou pagando para isso? Eu estou pagando uma necessidade de presença constante, né? Então, mesmo que uma presença não física, mas uma presença de gestão, uma presença de organização. E é isso. Você optou por sair da assistência, mas você não saiu do consultório. Então, vai ter questão de pagamento, vai ter conflito. Se alguém pedir demissão, você vai ter que abrir um processo de contratação de outra pessoa. Isso vai acontecer. E beleza. É um ponto negativo que eu matei no peito e estou assumindo para o ponto positivo que eu tenho também, que é muito grande. A gente só não pode negligenciar, né? E não imaginar, e querer só o bônus sem abraçar o ônus que vem junto. E eu vejo isso, que essa construção de ter uma agenda, para quem pode atender online, na minha opinião, e de novo, é muito fácil, é homem, não engravida, e você não entende como é que funciona. Tá, mas ainda assim, para quem consegue fazer teleatendimento
e não consegue colocar um assistente ali para absorver esses pacientes, a minha sugestão é não desaparecer da captação, reduzir, mas não desaparecer, fazer um banco de conteúdos e retornar uma assistência o mais brevemente possível, mas você não precisa voltar full, né? De jeito nenhum, e nem deve. Começa com 2 na semana, depois 3. Ó, se você fizer um atendimento de manhã e um atendimento à tarde, você consegue fazer 10 atendimentos na semana, você dá conta de muito paciente. E você, poxa, mas... E aí a gente fala até de rede de apoio, porque consultório é como uma empresa. E se eu estou ali menos presente, e eu vejo que muito no começo, estava até conversando com um colega um pouco sobre isso, nem sempre o lucro é o objetivo final. Eu posso ter como objetivo manter a operação. Então, eu vou trazer aqui uma babá que vai me custar 100% da receita que eu tive com os atendimentos. Pô, então eu vou trabalhar para não gastar nada e ter uma outra pessoa com meu filho que podia ser eu. Tudo bem, mas você mantém a operação rodando. Você mantém o consultório rodando, mesmo que ele te dê 0 retorno, no momento em que você quiser retornar, é aquilo, para girar uma catraca que está parada, para empurrar a inércia do que está parado é muito mais difícil, né? Quando o negócio já está rodando, mesmo que devagarzinho, para você dar um impulso é muito mais fácil. Nossa, com certeza. E só corrigindo aqui, tá, gente? O marido não é rede de apoio, né? O pai é pai. O pai é pai. Né? A rede de apoio é essa galera que vai fazer sentido no primeiro momento para te ajudar, para que você consiga cuidar da criança e depois para que você volte nas suas outras versões, né? Eu concordo muito. Acho que... E até estar grávida mais velha, né, traz essa perspectiva de que talvez eu precise reduzir algumas coisas. Talvez não, vou precisar reduzir, porque a gente não consegue girar todos os pratos com a mesma intensidade. Vem essa outra mentalidade de que... eu escuto muito, né, em grupos de maternidade que nasce mamãe e nasce uma culpa. E essa culpa, ela vai acontecer sempre do desalinhamento do que representa a sua profissão, do que representa o seu filho, do que representa esse momento de vida. Como você falou, o teleatendimento, ele dá muitas possibilidades, a gente consegue ser mais flexível. E eu acho também que é aceitar que a gente precisa não só abrir mão de algumas coisas, priorizar o que é prioridade, porque se antes também você era a pessoa que dava conta de fazer tudo do seu consultório, e já estava na hora de você ter pessoas, e você estava ali ainda pegada, talvez seja a hora de você conseguir delegar mais e contar com a expertise de outras pessoas que vão fazer coisas melhores para você, tipo isso que a gente está falando, né? Do gerenciamento, da secretária, enfim, coisas que você vai tomar decisões ainda, mas que você sabe que se você... Porque tem gente que está no comecinho, mas tem gente que já está um pouco mais avançado e pensa, eu não vou ter essa pessoa porque vai ser mais um custo, né? Vai ser mais um gasto. E, de novo, às vezes é o que você falou, inclusive da babá, mas quanto isso vai me gerar de tempo livre para eu só ter que preocupar em ser médico? Né? Mas isso pega não só para mães, não só para quem está gestante, pega para todo mundo, né? Você terceirizar funções para liberar tempo para você aumentar a sua produtividade, porque é isso. Eu quero fazer um pouquinho de tudo. Tudo bem. E é legal você fazer tudo e você saber fazer tudo. Mas quem faz melhor faz mais rápido. Quem faz melhor e mais rápido. E deixa para fazer aquilo que você não consegue terceirizar. Exato. Então, poxa, na captação, quem usa rede social para captação, você não vai conseguir terceirizar o rosto que está ali falando. Você não vai conseguir terceirizar. Você pode até terceirizar uma parte da copy, mas você não vai conseguir terceirizar tudo. Então, isso que você não consegue terceirizar, você abraça e faz. Mas o que você conseguir... Então, se eu tiver alguém para fazer o vídeo, mandar e a pessoa me devolver esse vídeo editado e a edição ficar do jeito que eu quero, terceiriza. Mas o custo... E até quem precisa se afastar, e seja daí por gestação, por qualquer outro motivo, mas eu vou gastar mais e aí vai matar o lucro disso aqui. Tudo bem, mas para manter a máquina girando, vale a pena. Você está abrindo mão temporariamente de uma receita, mas vale a pena porque depois você volta com a máquina rodando. Porque você começar, recomeçar, emocionalmente é mais sofrido. Sim, porque você tem essa sensação de que parece que eu parei no tempo, né?
Parece que tudo aconteceu e eu tô aqui, ou se você sente que a coisa está demorando, você tem outras urgências. Não, E aí já começa muito conflito, né? Assim, já que eu tô aqui e não tá dando resultado, será que eu não devia estar lá com meu filho mesmo? Começa a ter a questão da síndrome do impostor. Você começa a achar que você precisa estudar mais para voltar e se atualizar, e aí você fica num eterno atualiza e nunca volta, né? esses dias eu estava tendo uma conversa, eu estava contando a história do INSPER lá de Curitiba, da minha clínica, e assim, o resultado foi muito rápido. Uhum. Na época, racionalmente, eu já tinha consciência que era rápido. Mas emocionalmente, parecia que o negócio não andava. Sim. Me dava um desespero. Quando a gente bateu ali, primeiro mês terrível, segundo, terceiro mês melhorando. Quando terminou o terceiro mês, que eu atendi 10 pacientes no mês, que eu falei, cara, agora vai, tô patrão. Veio o outro mês que eu atendi 2. E aí foi um balde de água fria. Então é sempre aquela tempestade de emoções que eu olho pra trás, eu lembro até de uma forma saudosa. Cara, tipo, mas na época, cara... Sofrido. Não, foi a primeira vez, eu já contei aqui, foi a primeira vez na minha vida que eu tive crise de ansiedade. Foi a primeira vez na minha vida que eu pitizei. Só não fui pro pronto-socorro porque eu sabia que era um piti. Falei, cara, sossega aí e tal, mas quase fiz aquela estratégia de filme americano de pegar um saco pra recircular CO2 porque eu tava praticamente hiperventilando. Hoje eu lembro, e talvez a gente romantize um pouco o sofrimento, talvez sim, provavelmente, mas hoje eu lembro, pô, tá, foi legal o perrengue que eu passei para construir o que eu construí. Só que se eu parasse tudo para refazer, cara, é pesado. Muito, né? muito. E aí pensa se na segunda vez demora mais. Daí você Não, começa a sentir um pensa, fracasso. Pois é, e pensa de todas as mudanças que aconteceram na sua vida. Porque, assim, é isso. Aí eu preciso realmente falar sobre isso. Porque, para o homem, assim, é nítido, né? A criança nasce... Você é pai quando a criança nasce e você vai estar ali presente e tudo, mas o menino precisa da mãe. Então, Sim. imagina que emocionalmente é mais pesado, você já está mais cansado pela vida, pelos anos se passando, porque hoje eu vejo o que eu fazia quando eu tinha 28 e quando eu tinha 18, certamente eu não dava conta de fazer em termos de energia e disposição. Mas você está com um corpo diferente, você está com hormônios diferentes, você está com uma criança que depende de 100% para comer, para se limpar, para tudo. Então, são muitas outras demandas que você tem dois caminhos. Ou entender que é isso e você vai criar essa criança sabendo dessa demanda. E junto disso, você vai ter que se desdobrar e aí vem vários sofrimentos junto com isso, para você ter que dar conta de tudo, que a gente sabe que não vai dar. E vem o segundo ponto, que é, mesmo que você estivesse num cenário perfeito, agora você não tem controle do seu tempo. Eu tenho uma paciente, que é médica, inclusive, que ela falou isso, assim, e ela foi o contrário, ela falou, eu tratei minha ansiedade depois que eu fui mãe. Porque, assim, eu vou dormir agora, eu não sei como vai ser minha noite. Eu não sei se ele vai acordar, eu não sei se ele vai ficar doente amanhã, eu não sei se vão me ligar da escola, eu não sei, né? Então, assim, eu parei de ter controle e parei de sofrer de ansiedade por alguns pontos, porque eu vi que é um minuto de cada vez. Então, imagina tudo isso com tudo que a gente sabe que tem de carga na construção do consultório. Porque também é assim, é um filho, né? É o que você acabou de contar. Um mês tá maravilhoso, você fala, tô nadando. No mês seguinte já é tragédia. No terceiro mês você já fica inseguro, você já quer voltar pro plantão. E aí tem um outro ponto, que assim, vamos supor que a pessoa está lá em vários vínculos. O que ela vai fazer? Ela vai se afundar mais ainda nos outros vínculos, porque é o que dá mais dinheiro imediatamente. Até antes, né, do neném nascer, ou depois que seja. E aí a ideia do consultório vai ficando cada vez mais distante, porque dá trabalho. Tudo dá trabalho. Aí você tem opções. Ou você vai criar criança, ou você vai dar o tablet, ou você vai delegar, né? E que tá errado ou tá certo? Não, mas aí às vezes o que te faz sofrer é que você não queria ser a mãe que dá o tablet, ou a mãe que põe na escola integral, e você vai acabar sendo porque você não se planejou para viver um pouco dos dois mundos, né? Esses dias eu conversei com uma colega lá do Rio, que ela estava muito sofrida porque ela precisava tirar 1 hora do dia dela para fazer gerenciamento do consultório, porque era aquela hora que ela ficava com os filhos. E aí o nosso acordo foi isso, olha, na segunda você vai tirar essa hora, mas você vai ficar da terça até o domingo com eles e você vai conversar com eles sobre isso, olha, agora está sendo só 1 hora, porque eu quero lá na frente, ao invés de passar a tarde inteira trabalhando, ter 3 tardes para ficar com vocês. Então, eu acho que eu tenho muito essa consciência, e tomara a Deus que eu consiga fazer, que é mostrar muito para o meu filho que a minha profissão não está contra ele. Uhum. Porque eu acho que eu tenho uma ansiedade, uma dor muito grande de ter batalhado tanto por um grande projeto que é a medicina, e lá na frente escutar do meu filho que eu trabalho mais do que fico com ele. E vai acontecer. Na realidade, vai acontecer. Existe uma questão, e aqui, lógico,
na posição que eu tenho, mas o mais legal de ser mentor é que a gente conversa com muitas pessoas em muitas realidades. Sim. Então, eu vejo uma janela completamente diferente, e logo você vai viver isso, mas eu vejo uma janela muito diferente quando eu converso com mães de primeiro filho de primeira gestação e mães de segundo, terceiro, quarto filho, segundo, terceiro, quarta gestação. É muito diferente, porque o desmame da mãe talvez seja mais difícil do que o do filho. Com certeza. O sofrimento, eu vou ter que parar 1 hora para fazer o atendimento, meu Deus do céu, mas, cara, às vezes o seu filho nem percebeu. Às vezes o filho não percebeu. E é sofrido para a mãe achar. Esses dias a minha irmã viajou para dar uma palestra e o maior sofrimento dela foi, e assim, divertido, já é segundo filho e tudo, mas ela falou que ela sofreu de verdade de saber que a caçula não deu falta dela. Não, E para ela foi um baque, porque ela não pode sair de perto de mim porque ela depende totalmente de mim, porque não sei o quê. Não, ela já tá um pouquinho maior. Ela já... Você viajou, você passou 3 dias fora e ela nem tchum. A vida dela, a rotina dela continua. Lógico, tem babá, tem o marido trabalha num modelo híbrido, então tem tempo para ficar em casa com as crianças, a minha mãe foi ajudar, mas a bebê não notou. Não é mais bebê, mas assim, a criança não notou. E esse dia eu estava fazendo uma mentoria com uma aluna que agora está voltando ao consultório, então o que ela fez? Essa teve um modelo um pouquinho diferente. Ela tinha uma rotina com consultório, com plantões, parou, deu um hiato ali de 4 anos, teve 3 filhos nesse período, e agora está reconstruindo pós terceiro filho, então o terceiro filho é pequenininho. Então a gente fez a mentoria, o bebê entrava, o filho entrava, pulava no colo dela, e é normal, e foi super gostosa a mentoria. Conheci os filhos, conheci o marido na mentoria, porque criança não pede permissão, ainda mais uma criança de 3 anos, de 4 anos, ela abre a porta e entra, e quer abraçar a mãe. E é interessante isso porque a forma como a mulher também absorve isso, e essa no terceiro filho, não, o que ela fez? Não, vou fazer isso, vou fazer o atendimento aqui nesse horário. Mas os seus filhos? Não, eles ficam ali, vai ter a babá. Mas e chamar? Se chamar, a babá segura e fala que daqui a pouco eu vou. Existe uma resiliência maior. A mãe sofre um pouquinho menos de passar 1 hora longe do filho no segundo, no terceiro, né? Sim, esse é um ponto interessante. Exatamente, porque assim, eu estou aqui falando do ponto de vista de quem ainda não tem uma realidade concreta para falar, mas eu tenho certeza absoluta que tem isso aí também, né? O primeiro, ele é um total universo desconhecido, que depois que você vê que a criança não morre a cada 5 minutos que você sai de perto, talvez o segundo você fique mais tranquilo de sair por 5 horas, né? E é muito bom ver isso. Talvez também ter essa perspectiva da leveza do processo, né? Que eu acho que a gente vive um momento agora, pelo menos consumindo mais conteúdo de maternidade, é que às vezes eu sinto que é tudo muito polarizado e radical, sabe? Ou você vai ser a mãe que vai abrir mão de tudo e vai ficar ali em função da sua família, ou você vai ser a mãe hardcore que volta a trabalhar e que seu filho quase não te vê. Quando, na verdade, existem esses modelos flexíveis que a gente está falando aqui. Lógico. E que o consultório vai permitir isso, porque o consultório você é dono da sua hora. E provavelmente o ideal não está em nenhum dos dois extremos, né? Exato. Tá um pouquinho no meio ali. Exato. E você não se cobrar de encaixar em nenhum modelo. Eu acho que você ir flexibilizando. Até porque, assim, quando você tem a possibilidade de gerenciar o seu tempo, o que vai acontecer? Você vai tentar um jeito, vai dar certo, você mantém. Se não der, você vai rever e vai, né? Tentar perder um pouco da rigidez, e a rigidez que talvez tenha em vínculos que você não possa falar isso. Olha, eu vou atender 2 horas, vou fazer uma pausa para amamentar, vou atender mais 2 horas, fazer uma pausa. Então, eu acho que é o grande ponto dessa conversa, né, que acho que a gente precisa chegar, é que o consultório, ele vai te permitir tomar a decisão que você acha mais justa, acertada, correta, enfim, o nome que a gente quiser dar para a maternidade, né? Eu acho que você trouxe a principal palavra, né, que é leveza, porque tá tudo bem. Eu quero... a gente, ainda mais hoje em dia, nessa mundo de rede social, de cobrança, de querer que poxa, se comparar demais, e todo mundo, e a gente acaba se comparando, acaba se cobrando muito, e a gente não consegue ser perfeito como parece que todo mundo é na internet. E é entender que tá tudo bem e aceitar a troca
da minha escolha, né? A consequência da minha escolha Sim. de forma leve. Então, seja qual seja a escolha da mulher que está ouvindo a gente, que está em casa, que está gestante, ou que teve filho, ou que está pensando em engravidar, tá tudo bem. Vou parar de atender e isso vai demorar um pouquinho mais para meu consultório crescer lá na frente. Tá tudo bem. Ou vou continuar atendendo e, por consequência, eu vou passar 2 horas por dia sem o meu filho no colo. Tá tudo bem se você fizer essa escolha. Tá tudo bem, qualquer uma que você faça, entendendo a consequência dela. O consultório vai demorar um pouquinho mais para crescer? Beleza. Ou meu consultório vai manter e eu vou continuar e vou ficar essa horinha aqui? Beleza também. É ótimo. É isso, né? Tendo uma pessoa do seu lado que também entende isso, também aceita isso, te apoia, beleza. O que eu quero deixar de principal aprendizado, o principal alerta aqui é: o que não dá para fazer é escolher qualquer uma dessas coisas e fingir que a troca, que o trade-off não existe. Isso é um problema, mas não só para a gestação, para qualquer coisa. Exato. Então, vou me dedicar ao meu consultório, sabendo que o meu objetivo é lá na frente ganhar mais, sabendo que durante esse ano, com as horas dedicadas, eu faria mais dinheiro com outro vínculo. Exato. Beleza, aceitei. Serve para gestação, serve para filho, mas serve para muitas realidades que a gente tem também, né? Não, completamente, porque é isso, é você não escolher, já é o primeiro erro, e depois fazer uma escolha que talvez não esteja alinhado com o que você precisa fazer. Ou seja, você ser obrigado a fazer uma coisa que você não queria porque você não escolheu talvez direito. E aí não é nem a escolha, né? É você ter sido levado pela situação. Porque se você escolheu, de certa forma, vai ter essa perspectiva de toda escolha é uma renúncia. Mas o que eu sinto mais é quando eu vejo colegas falando que eu fui obrigada a fazer sem querer, porque eu não me planejei, porque eu não pensei sobre, porque eu não dei o passo do consultório, enfim, por qualquer outro motivo. Porque é isso que gera sofrimento, né? Porque se a escolha é difícil, às vezes a gente não pode se deixar levar pela ilusão de que se a escolha é difícil é melhor eu não escolher. Talvez não escolher seja a pior das soluções. É a pior escolha, porque é isso, você vai sendo levado, né? E eu acho que, no final das contas, é muito sobre essa perspectiva mesmo, né? De, assim, eu acho que eu percebo muito isso, por exemplo, faz a faculdade inteira com pessoas definindo os seus horários. Aí depois você vai para a residência, pessoas definindo tudo que você tem que fazer. Aí você cai no plantão, tem alguém definindo a sua escala. E quando você chega em alguns momentos da vida que a escolha é muito sua, a gente tende a ir postergando, porque parece mais difícil sempre. É o que você acabou de falar, né? São escolhas difíceis mesmo. E ficar do seu lado nessas escolhas é muito mais complexo quando você não para pensar nelas. Quando você acha que assim, tá tudo bem, vou. Então parece que tá todo mundo falando que é consultório, então eu vou fazer consultório. Sem pensar, por exemplo, isso. Mas será que eu não quero ficar nesse concurso porque para mim mais importante é ter estabilidade da licença de 6 meses? Né? Então eu acho que é sempre começar a ponderar esse leque de possibilidades. E aí, no final das contas, o que vai ser mais importante, agora pensando, né, para cada pessoa, é exatamente isso. Qual que é o estilo de vida que eu quero ter, independente de ter filhos? E quando eu decidi por esse aspecto, eu consegui trazer leveza para que eu não desconte na maternidade a conta que chega. Perfeito, né? Perfeito. Para que não surja o arrependimento. E aí aquela sensação, né, de arrependimento. Porque tem ou de sobrecarga, muitas coisas, né, Jonas? Maravilhosas, né? Porque eu acho que isso que é o pior. Porque, assim, chega num ponto que a pessoa fala assim, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, aí meu filho manda aí. Aí vira só uma soma de tarefas sem propósito. E você não consegue aproveitar a melhor parte, né? Exato. Aí o consultório tá pesado, a maternidade tá pesado, o relacionamento tá ruim, tô ganhando peso, que é a realidade do meu consultório. As minhas médicas que estão lá, algumas sim, chegaram porque querem ver os filhos crescerem, estão felizes com a profissão, gostam do que fazem, conseguem ali no meio, né, que também ao mesmo tempo que nasce uma mãe, nasce uma culpa, nasce uma mulher multitarefas, que não é para ser a Mulher Maravilha, mas eu falei isso essa semana com uma paciente, que ela estava fazendo a consulta do carro, ela falou, Pri, desculpa fazer a consulta do carro, é porque a filha, daqui a pouco vai sair do balé, eu tenho que levar ela para psicóloga, então, se eu não fizesse aqui no carro, não ia dar tempo. E eu falei assim, eu fiquei feliz de ver você me contando isso agora, porque se você está dando conta de gerenciar tudo isso, então as coisas vão se encaixando. Mas a partir do momento que você consegue pensar, eu acho que também é essa outra mensagem, né? Não dá para girar, não existe equilíbrio, não vai dar para girar todos os pratinhos.
Você Ou precisa pelo de menos não ajuda. todos na mesma altura, né? De vez em quando vai ter um que vai dar uma balançada, Sim, né? exato, mas perceba isso, para você não ter uma vida infeliz, com vários sofrimentos mentais aí associados, com insatisfação com a sua profissão, achando que a medicina acabou, com o filho ali que de repente vai começar a ter algumas questões de saúde porque você está muito ausente para trazer dinheiro para casa. E não é que a gente está falando aqui que está errado ou que a pessoa não deu conta, mas é que às vezes antes disso acontecer, a gente tem alguns sinais que a gente ignora. E aí, se você vai ignorando, quando você tem que olhar é porque já está dando muito ruim. Né? Sim, muito bom. Muito bom. Cara, que conversa boa, hein? Pois é, e Adorei, assim, cara. gente. Assim, a ideia não é vir aqui pra... Definir como fazer a maternidade perfeita. A gente não é... Longe de com mim, perdão quem sou do eu? palavrão, a gente não vem aqui cagar a regra. Não tem. Né? A ideia aqui não é trazer uma resposta pronta, mas talvez facilitar essa tomada de decisão e a compreensão da escolha e do que vem junto daquela decisão, né? Nossa, totalmente. E eu acho assim, eu estou falando isso tudo aqui, e é claro que ao longo de todo esse processo existem muitas ansiedades, né? Existem muitos pontos que você fica ali em dúvida se você está tomando a decisão certa ou não. Existem muitas questões que vão surgir e cada dia surgem novas questões. Mas e também é isso, né? Você ter com quem partilhar, você tá num ambiente que as pessoas também passem por essas questões para justamente falar assim, tá, fica tranquila, é isso aí mesmo, né? E eu acho que o MCP ele traz muito essa perspectiva, né? Da gente conseguir estar num ambiente que, como tem muita gente tentando o consultório, tem muita mãe, tem muita mulher que vive os mesmos dilemas. E a gente tem, é muito legal porque a gente tem exemplos de várias, né? Assim, em vários, igual você acabou de falar, em vários níveis, de vários jeitos. E talvez trazer uma calmazinha, assim, pro coração da mãe de primeira viagem como eu, que acha que tá sempre fazendo tudo errado, porque viu ali alguém falando alguma coisa. E no final você vai ver que assim, gente, olha, é engraçado. Tem um monte que fez parecido comigo e deu certo. E nós temos também, não só alunas, como mentoras em vários momentos, né? Temos Sim, você Aninha. nesse momento, a Aninha que está com Acabou de um nascer, bebê que Maria acabou de Olívia. nascer, linda. Nós temos, por exemplo, a Duda que tem 3. três filhos, Né? 2 ou 3? 3 filhos em casa que já estão um pouquinho maiores e que matou no peito, tá com o consultório voando, Cirurgiã, né? né? E cirurgiã, nunca abriu mão do consultório e, cara, 3, né? Então, assim, um filho é difícil, eu imagino que 3 seja um pouquinho mais. Né? Não Então, tenho dúvida. e assim, e pé nas costas, né? Assim, Sim. Então temos pessoas em vários momentos para também orientar quem quer qualquer uma das soluções, né? Isso é legal. Sim, é. A gente dá conta no fim. É só a gente saber que conta é essa que a gente quer pagar. Independente da escolha, vai dar tudo certo. O consultório ainda é a nossa grande defesa, porque a gente se sente muito mais... não é agraciado, mas assim, as recompensas do consultório, elas são muito boas de se ter. Essas pacientes que falaram isso para mim, né? Ai, Pri, fica tranquila, porque a gente quer esperar, você vai voltar. Porque a gente foi o começo da conversa, né? Às vezes a gente acha que vai acabar o consultório na medida que você se decidiu. E não tem como a gente fazer isso também, ser leve, ser gostoso. E você, vou falar olhando para a câmera, porque você que está aí assistindo a gente, ou ouvindo a gente, principalmente você que é mulher e que está nesse planejamento, ou que teve filho há pouco, que está nessa dúvida, faz o seguinte, obviamente para você que tem o consultório como um dos pilares dessa dúvida, tá? Então, você que não tem consultório nesse momento, talvez essa mensagem não seja para você, mas você que está com consultório, você que parou o consultório, está querendo voltar, você que foi mãe, cara, tô na dúvida do que eu faço, tô na dúvida se é o momento, tô na dúvida de como tracionar isso. Faz o seguinte, manda uma mensagem lá no nosso Instagram, meu.consultório.particular, fala, ó, oi, vi o episódio do podcast e eu quero uma mentoria diagnóstica para conversar com o mentor, porque na mentoria diagnóstica você obrigatoriamente vai conversar com um dos mentores. Somos hoje em 4 ou 5, meu Deus? 4. Em 4, fugiu a conta. Em 4, e a gente vai conversar com você, vai bater um papo. A depender do momento, pode ser que você converse com a Pri ou não, vai depender de quando que vai ser lançado esse episódio. Exato, mas talvez já tenha até voltado quando a pessoa chamar também. E aí você vai bater um papo com alguém que consegue te orientar nisso. E mesmo que o resultado dessa conversa não seja vir para o MCP, tá tudo bem, mas que pelo menos você consiga sair de lá com um norte. Porque é isso que a gente quer. Nós queremos pessoas dentro do MCP que querem ter sucesso no consultório, mas a gente não quer
a gente quer pessoas que façam sentido vir para cá. Então, se não fizer sentido, mesmo que a conversa seja, cara, vai cuidar disso aqui primeiro. Cara, não, mas mãe, vai cuidar disso aqui primeiro. Volta aqui, a gente conversa de novo daqui a alguns meses. Cuida dessas arestas aqui. Minha sugestão é essa. Daqui a pouco a gente conversa de novo. Tá tudo bem? Ou, se for para vir aqui para fazer parte do MCP, você vai ser muito bem-vindo. Você vai receber uma orientação genuína. Genuína. Porque a gente está aqui e o MCP é uma empresa e tem por objetivo ter seus clientes, mas acima de tudo, os valores da empresa estão mais presentes e a gente quer pessoas que o retorno do MCP seja muito maior do que o investimento do MCP. Não, completamente, né? Completamente. Porque hoje nossa maior fonte de captação são os alunos satisfeitos que entraram porque o produto dava fit com o que a pessoa queria e que acabam falando do produto, né? Que eu sempre falo isso também na mentoria. Olha, eu estou aqui para te ajudar na sua profissão, para mostrar que o MCP, para o que o MCP está aqui e se for para unir as duas coisas, para potencializar o seu resultado, melhor ainda, né? A maior parte dos alunos, dos nossos entrantes, né? As pessoas até... viu o podcast, viu o Instagram, viu alguma coisa, mas antes disso alguém fez e falou, cara, acho que faz sentido para você MCP, tem uma indicação. E obviamente só indica quem está satisfeito. Sim. E para a pessoa ficar satisfeita, primeiro ela tem que fazer sentido ela fazer parte. Por isso que a gente escolhe quem vai entrar. Exatamente. E estarei de licença, mas assim, né, além dos 4 que fazem as mentorias diagnósticas, tem um time gigantesco de gente competente que vai tocar aí nesse Não, time. mas calma, talvez não esteja de licença. A gente não sabe quando que a pessoa vai estar ouvindo. É verdade, gente. Talvez a pessoa ouça antes, talvez a pessoa ouça depois, então se a gente vai corra. voltar. A questão é essa. Quando você escutar esse podcast aqui, ó, escutando e dando like, seguindo o podcast no Spotify, no YouTube. Exato. E em seguida, o terceiro clique é mentoria diagnóstica. Boa. Pri, obrigado demais. Eu adorei esse papo, cara. Eu me sinto amputado sem o Felipe aqui do meu lado. Fez eu falta. achei que ia ser muito mais difícil. Cara, que conversa maravilhosa. Adorei. Que bom. Adorei também. Espero muito ajudar as meninas que estão escutando, os pais também, né? Para entender tantas angústias que passam no nosso coração enquanto pessoas que gostam também do que fazem, né? Que eu acho que isso que é o ponto. A gente não ter que abrir mão da nossa vertente profissional, da nossa vertente mulher, que é uma bandeira que eu defendo muito, não só no Instagram, mas nas minhas consultas, né? Que quanto melhor a gente cuida da gente, melhor a gente cuida de quem está perto da gente. Então, se tem uma mãe feliz, o filho está feliz. E o paciente está feliz. E o paciente, principalmente, né? Então, foi um prazer. Nos vemos no próximo. Nos vemos no próximo, nessa câmera aqui, ó. Pessoal, valeu, um abraço. Tchau, tchau.